Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, querido povo de Deus. Você crê na palavra de Deus? Você crê? Essa campanha, ela tem como alicerce esta palavra que eu vou trazer para você agora, que está no livro de Apocalipse, tá, povo de Deus? Apocalipse, essa palavra é capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Diz assim, olha: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Presta atenção. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, primeiro ele se apresenta, tá? Para você saber quem é que está falando isso. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Palavra do Senhor, diga glória a Deus. Então, povo de Deus, primeira coisa que é muito importante que você entenda nesta corrente de oração, que quem fez a promessa, ele tem o controle, o domínio de todas as coisas. Comece anotando isso. Por que que Deus fará algo maravilhoso na sua vida durante essa corrente de oração? Por que que eu tenho tanta certeza de que Deus vai agir de uma maneira soberana, de uma maneira poderosa na sua vida? Porque Ele tem o controle de tudo. Ele começa se apresentando para a gente, dizendo assim: quem está falando é o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então eu quero dizer para você, e eu quero que você receba esta palavra: não é o seu problema que tem o controle, não é essa doença que tem o controle, não é Satanás que tem o controle. Quem tem o controle de tudo é Deus. Se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o controle pertence a Ele, e nada acontecerá na tua vida sem que Ele esteja no comando. Até aquilo que eu não entendo, até os problemas, até as lutas, eu sei que Ele está no controle e que no final vai ser uma bênção. Aleluia! Quem entende isso, diga amém. Posso ouvir um glória a Deus? A sua vida está nas mãos de Deus? Se sim, diga amém. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, diga amém. A minha vida, quem controla é o meu Deus. Eu me lembro quando comecei os meus primeiros passos na presença de Deus, tinha uma canção que cantava na minha época de juventude, que ela dizia mais ou menos assim, eu não sei se vocês vão conhecer, se já ouviram: domínio e poder pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados a Ele, seu trono está no céu,
Seu espírito na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder pertencem a Jesus. É por isso que eu tenho tanta, mas tanta certeza que as portas vão se abrir nesse mês. Olha que esse mês será um mês de portas abertas, porque Ele tem o controle de tudo. Não se desespere, não fique mais achando que esse problema seu é insolúvel, não pode ser resolvido, que essa doença é incurável, que essa dívida é impagável, que a sua família já era. Não, o domínio pertence a Jesus. Se você colocar isso no teu coração, hoje é dia de milagres aqui. Amém? Mas olha, tem 3 coisas que eu queria hoje que você aprendesse sobre as portas abertas. Eu queria que você aprendesse essas 3 verdades para que as portas se abram na sua vida. A verdade absoluta é essa, que Ele pode, que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio. Agora, anote aí para você não esquecer. Pega a caneta, pega o papel. Primeiro, o Senhor abre porta para quem Ele conhece. As portas não serão abertas para todos. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala, logo em seguida a Ele se apresentar: eu sou o santo, sou o verdadeiro, eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Isso é forte, hein, povo de Deus? Presta bem atenção, porque eu não quero que ninguém se iluda aqui. Eu não quero que ninguém ache que as coisas vão acontecer e elas não aconteçam. E aí você achar que a palavra de Deus é mentirosa, que eu sou um mentiroso e que Deus é mentiroso, que Ele não te ama, que Ele não existe. Não. Então, primeira verdade, o Senhor abre a porta de quem Ele conhece e de quem conhece a Ele. O que significa isso? Que Ele tem o domínio, que Ele tem a chave, que Ele tem o controle da vida de quem colocou a vida nas mãos ou debaixo do controle dele. Se a sua vida estiver debaixo do seu controle, como assim, pastor? Você não entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus. Você faz o que você quer, quando você quer, na hora que você quer. Você não submete sua vida ao controle do Senhor. Lembra dos 2 últimos ensinamentos que nós demos aqui? O de anteontem, você pegar a caneta e querer escrever a história da sua vida não dá certo. Nós aprendemos ontem com o próprio Senhor Jesus que não importa a situação que você estiver passando, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja em agonia, coloque nas mãos de Deus, deixa Deus dirigir, diga para Ele: Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Jesus fez essa oração mesmo angustiado, mesmo aflito, mesmo sabendo por toda a dor que ele ia passar, mas ainda assim ele diz: que seja feita na minha vida a tua vontade. Por quê? Porque ele sempre soube que a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. Pode ser que nesse momento não esteja sendo tão bom, pode ser que nesse momento não esteja sendo tão agradável, mas no final a vontade de Deus prevalece, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável na minha e na sua vida. Então, para quem as portas se abrirão? É a primeira coisa que a gente precisa saber. Para quem o Senhor conhece e para quem conhece ao Senhor. Perdão. Se você não deixa o Senhor conhecer você,
se você não permite que Ele esteja no controle da sua vida, se você é aquele ou aquela que só busca a Deus nos teus momentos de problemas, então as portas não se abrem para essas pessoas. As portas não se abrem para qualquer pessoa. É muito importante isso, povo de Deus, porque tem muita gente iludida, muita gente enganada, achando que só porque elas estão recebendo uma oração, que tem um pastor ou um padre orando por ela, que tudo vai mudar. Mas espera aí, o Senhor te conhece, Ele sabe quem é você. Você lembra daquela passagem que Jesus diz assim: apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês? Não, Senhor, o Senhor conhece. Eu estava todo dia ali no culto, na Betel. Não, eu não sei quem é vocês. Estar no culto não significa que o Senhor te conhece. Para o Senhor te conhecer, você precisa entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Senhor, eu não sei a direção, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como fazer, mas eu coloco tudo nas tuas mãos, porque eu confio na tua vontade. Amém? Coloque hoje o controle da sua vida nas mãos de Deus e creia, porque vai dar certo. Amém? Segunda verdade que você precisa saber hoje, anota aí, por favor. Não é pela sua força que a porta se abrirá. Repita isso, diga isso. Não é pela minha força que a porta se abrirá. Olha o que o Senhor disse, olha só. Sei que você tem pouca força. Às vezes você fica dizendo: ah, meu Deus, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu acho que isso não vai acontecer porque a minha fé é tão pequena, porque eu sou isso, eu não tenho aquilo, eu não sou uma pessoa de estudo, eu não tenho dinheiro, eu não conheço pessoas importantes. Ei, presta atenção, meu irmão, minha irmã, não é pela sua força. Não é pela sua capacidade, não é pelo que você consegue ou sabe, mas esta porta se abrirá pelo poder de Deus. Ele sabe, ele diz assim: eu conheço que você tem pouca força. De repente você está aqui hoje, nesta manhã, muito aflito, muito angustiada, enfrentando um problema imensamente maior que você. Uma situação difícil, talvez seja um câncer que o médico já disse que não tem jeito. E sim, é verdade, para o médico não tem jeito, para você não tem jeito. O Senhor sabe que você tem pouca força, mas o Senhor tem o controle. E se Ele decidir hoje abrir uma porta de cura, não importa a condição, não importa o quão agressivo seja esse câncer, essa porta se abrirá e ninguém poderá impedir. E essa porta não se abrirá pela sua força, pela sua capacidade, mas pelo poder do nosso Deus. Você pode dizer amém? Você pode receber essa palavra agora e dizer: eu recebo. Não é pela minha força. Repita: não é pela minha força. Repita: não é pela minha força, é pelo poder de Deus. De repente você está tentando mudar o filho, a força, tentando mudar o marido, a força, tentando resolver esse problema, a força, com todo o esforço do seu braço. Esquece, não conseguimos pela força. Não é pela força. A santa palavra de Deus diz: não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus não esperava que você fosse uma pessoa, sabe, daquelas... Ele sabe a tua condição. Ele sabe até onde você pode. Ele sabe até onde você vai chegar. Mas em nome de Jesus, povo de Deus,
Em nome de Jesus, essa porta se abrirá. Recebe. Esse mês de março será um mês em que coisas grandes vão te acontecer e você vai ficar assim, ó. Ah, meu Deus, misericórdia, que coisa linda é o agir de Deus. Aleluia. Então diga, não é pela minha força, mas pelo poder do meu Deus. Então, segunda verdade, não é pela força. E terceira verdade, qual é a terceira verdade que você precisa aprender hoje, povo de Deus? Guarda isso, olha. A tua fidelidade manterá as tuas portas abertas. Jesus, ele diz assim, ó, mesmo você tendo pouca força, você não negou o meu nome e nem a minha palavra. Sabe, tem muita gente que desanima, que para, que se desvia, que deixa de participar dos cultos, que larga a fé. E quando você vai perguntar a ela, ela diz assim, é por causa disso, é por causa daquilo, aí que eu estava com muito problema, é que eu estava assim, é que eu estava assado. Então ela traz um monte de justificativa. O Senhor está aqui dizendo o seguinte, conheço você, sei que você tem pouca força, porque tem hora que é difícil, povo de Deus. Tem hora que é verdade, a gente pensa em, meu Deus, não adianta, eu estou lutando, estou remando, o barco não sai do lugar. Acho que é melhor parar, acho que é melhor desistir. Pouca força. Mas aí você para e pensa e diz, mas aí eu vou desistir, eu vou para onde? Se eu estou lutando, está difícil, se eu parar, se eu entregar os pontos, aí é que a vaca vai para o brejo de vez. Não, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou fazer igual Jesus, ainda que em agonia, ainda que chorando, ainda que em lágrimas, ainda que suando sangue, eu não vou desistir do meu Deus, não vou desistir da minha fé, não vou desistir da minha caminhada. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que Ele vai cumprir o que prometeu, assim como Jó, no tempo certo Ele vai se levantar e você não para, você não desiste. Todas as manhãs você está aqui orando, só Deus sabe quantas vezes você chegou aqui chorando, só Deus sabe quantas vezes o teu coração sangrando. Olha, você tinha passado a noite toda em claro, chorando, sem dormir, perguntando por quê, mas você não desistiu, você não abandonou, você não negou, e é por isso que Deus vai te abrir as portas, porque mesmo com toda a luta que você está enfrentando, você não nega o Senhor, você não nega a palavra de Deus, a fidelidade a Ele vai manter a tua porta aberta. Não negue, não abandone, não largue a sua fé, não desista, porque é isso que Deus busca, é isso que Deus procura. Pessoas fracas, pessoas que desanimam, pessoas que desistem, nunca vão chegar aos seus objetivos, nunca vão alcançar o que buscam. Por quê? Porque param no meio do caminho. Foi isso que Jesus falou, que quem coloca a mão no arado, olha para trás, não merece ele. Significa quem começa e para, não chega a lugar nenhum. Vai em frente, irmã. Vai em frente, meu irmão, o Senhor te conhece. A primeira coisa que Ele disse aqui hoje foi, eu sei quem é você. Ele sabe quem é você. Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe tudo que você está enfrentando. Não desista. Tem pouca força, você não é a super mulher, você não é o super homem, mas você não nega o meu nome. Aleluia!
Oh, Pai, quantos podem dar um glória a Deus? Por isso eu sei que vai dar certo. Por isso eu sei que o milagre vai acontecer. Não é porque eu seja especial, não é porque eu seja forte, não é porque eu tenho uma fé a ponto de transportar montanhas, mas porque eu não largo, eu não desisto do meu Deus, eu não tenho para onde ir. Sabe, povo de Deus, uma das coisas importantes, eu não vou lembrar exatamente quem foi o general, mas eu vou contar a história, não importa quem tenha sido, o importante é o espírito da mensagem, que um homem, um grande general de guerra, ia para um combate contra o seu inimigo e ele colocou os seus soldados nos barcos e atravessaram o mar até o porto onde ficava o seu adversário. Quando todos os soldados desembarcaram, tiraram todos os alimentos, as armas, tudo que era necessário para os soldados, né, a sobrevivência deles, ele deu ordem que queimassem os barcos. E aí os barcos foram queimados e os soldados ficaram então desesperados, angustiados e perguntaram ao rei o porquê daquilo ali. E ele disse: porque agora só tem um jeito da gente voltar, é vencendo a batalha. Não tem mais. Ele queimou aqueles barcos para que no calor da batalha ninguém pensasse em voltar atrás, ninguém pensasse, vou voltar para o barco e de lá eu vou embora, porque não tinha mais barco. A nossa vida com Jesus, ela é assim. Quando você coloca um objetivo no seu coração, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja conquistar, queime os barcos. Queime os barcos, destrua as pontes, para que você não tenha para onde voltar, para que você não tenha em como pensar em retroceder. Não tem barco, não tem volta para a gente, não tem o que você pensar lá atrás, é daqui para frente, é na frente, a gente vai conquistar. Fevereiro ficou para trás, janeiro ficou para trás, não importa, queime os barcos de fevereiro, queime os barcos que ficaram atrás de você. O que está na frente é março, a gente vai conquistar março, a gente vai vencer março, a gente vai conquistar o nosso objetivo. Março vai ser um mês de vitória, março vai ser um mês de bênção, não tem como voltar atrás. Queime os barcos, não tem como voltar na sua decisão. Diante de nós só tem Cristo, diante de nós só tem o caminho que Ele nos propõe, e esse caminho é excelente e vai ser de bênção. Amém?